Gente, vocês estão me escutando? Eu tô. Hã? Tá? Eu estou. Só um minutinho, tá? Só terminar de fazer uns ajustes aqui. Uhum. Caio, Douglas, Tiara, Pamela, não é isso? Dá um oi para a galera da turma de vocês aí, veja se eles estão conseguindo, não tendo alguma dúvida, gente. Bora, meu povo, cadê vocês? Peraí, deixa eu ver aqui no WhatsApp. Tá, espera só um pouquinho para eles chegarem, tá? Ô, Pamela. Oi. Oi. Aí em Jucuruçu já teve algum caso de coronga? Não. Tô em Eunápolis, pô. Fui pra Escuruçudada. Ah, tá. Mas lanteirão, nem suspeita nem nada. Graças a Deus. Em Terceira já tem um caso. Bicho. Eu tava vendo, velho. Complicado, né? Tá foda, velho. Tá muito complicado. Ah, Tamaraju tá tendo. Teve também um médico ainda. Ave Maria. Sério, pô. Atendeu ainda a semana toda no hospital particular, só não divulgaram qual. Olha o WhatsApp aí, amigo. Tá. Guardar só mais um minutinho, tá, gente? O pessoal deve estar chegando aí. Ok. A participação. Uhum. Ô, gente, ó. Lívia conseguiu entrar já na cal? Não, deixa eu ver. Luna. Como é que é aceita? Joyce. Deu povo, gente. Ô, amiga, eu não sei aceitar nisso, não. Acho que é só professora. Oi. Ai, Deus. Ai. Vocês tiveram dificuldade, gente, de fazer as tarefas? Sinceramente, desse jeito que tá. Sinceramente. Ô, professora, não vou mentir para a senhora, não. Eu não tô fazendo quase nada. Mas, menina, deixa eu te falar uma coisa, não pode não, a gente está disponibilizando tudo que é necessário. Mulher do céu, vou te falar, estudar essas matérias à distância é complicado demais. Eu mesmo, eu não estou conseguindo aprender nada. Maldita hora que chegou, viu? Maldita hora que veio esse corona. Você não entendeu nada do que eu falei para vocês? Não, a matéria da senhora tá dando para entender. Agora tem uma certa matéria aí que minha filha. Aí tá lascado. Oh, tem Deus, uma. Tem piedade. Tem uma. Ó, parou aí, vou botar vocês mudos, tá? Cala a boca, Douglas.
Vamos lá, galera. Vou começar então, tá? Deixa eu só ver se vai entrar mais alguém aqui. É porque eu mando mensagem para um e para todos os grupos também, tá? Mas aí você aguarda vocês na parte. Então vamos lá, né, gente? Tá todo mundo ouvindo aí, não tá? Sim ou não? Aqui pelo menos tá ok. Aqui dá pra... Só mais um segundo, tá, gente? Gente, só confirma para mim, vocês estão me escutando? Estou. Tá bom. Posso começar então? Dando para escutar. Podemos então? Pode. Então vamos lá, gente. Deixa eu só botar de um jeito que vocês conseguem. Dá para enxergar o quadro? Dá? Gente, a minha internet ou a imagem tá difícil de ver? Na verdade, a imagem dela volta, depois vai Então, sai, volta. A minha tá ruim, tá travando. a minha tá travando, eu não tô conseguindo enxergar quase nada. O meu também tá horrível. Tá embaçada. Tá. Então vou fazer o seguinte. Eu tô quase gravando a aula tanto pelo Teams quanto pelo meu celular, viu? Eu acho que vai ser melhor, não é isso? Professora, vai ser melhor você gravar, porque eu acho que a minha internet, eu não tô conseguindo assistir, tipo assim, ver o quadro. O meu também dá pra ver, não. Acho que tá geral. Não dá pra ver nenhum desenho atrás do quadro. Eu só tô vendo as 4 telas aqui, nem a professora eu tô vendo. O meu subiu agora. Pra ver o quê? Tá bom, mas vamos lá, vamos viajar comigo aqui, gente. Então, pelo menos escutar. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Tá. Sim ou não? Ah, Sim. então tá bom. Então vamos lá. Tá escutando? Então tá bom. Então, olha só, gente. Agora eu queria que vocês silenciassem o microfone de vocês. Eu vou falar algumas coisas, tá? E à medida que forem surgindo as dúvidas, vocês vão me acionando aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Na última vez que eu passei para vocês o conteúdo sobre neurônios, né? A gente viu o que era a sinapse, né? Sinapse, a gente viu que seria o quê? Quando você tem, aqui eu desenhei 2 neurônios para você, quando você tem um neurônio se comunicando com outro neurônio, a gente tem aí a sinapse. E a gente viu também que a sinapse, ela podia ser de 2 formas. Existe a sinapse que a gente chama de sinapse excitatória e a sinapse chamada de inibitória. O que seria uma sinapse excitatória, pelo que a gente viu? É quando um neurônio ele consegue excitar esse outro neurônio. Como é que ele consegue fazer isso? Toda vez que ele abre canal de sódio e potássio, você vai estar excitando aquela segunda célula. E toda vez que esse neurônio ele consegue inibir, ou seja, abrir canal de cloreto e potássio nesse segundo neurônio, a gente vai estar inibindo mesmo, tá bom? Então, isso aí foi o que a gente viu na nossa última aula, tá certo? A depender do que um neurônio faz com o outro, a gente teria, né, uma série de efeitos que a gente observa em alguns tipos de medicamentos, né? Então, quando você, por exemplo, você pensa em ansiolítico, quando você pensa em sedativos hipnóticos, quando você pensa em anticonvulsivantes,
O que essas medicações elas fazem? Elas estão fazendo exatamente esse processo que eu expliquei para vocês, tá? Em alguns casos, né, é como se você tivesse, por exemplo, aquela área no sistema nervoso que tem determinada função e aquela determinada função ela está muito ativa. Então, se você quer inibir aquela ação, você faz o quê? Você faz sinapses inibitórias naquela área do sistema nervoso central. Então, nesse caso, seria exatamente uma sinapse. Você poderia estar utilizando uma medicação no local. Então, a medicação ela faria parecido com o que o neurotransmissor faz, né? Então, é assim que agem essas medicações. Deixa só eu ver uma resposta que eu pedi do rapaz do TI aqui, gente. Só um segundo, tá? Se ele respondeu. Ok? Tranquilo, gente? Vocês estão aí ainda? Ok, estão. Beleza. Então, hoje eu queria, na verdade, falar para vocês, isso daqui foi só o que a gente viu na última aula. O que eu queria passar para vocês hoje é um pouquinho de uma parte do sistema nervoso que vai inervar os nossos órgãos, tá? Por quê? O que a gente viu até agora foi o seguinte, olha o que a gente viu até agora. Você tem aqui sistema nervoso central, certo? E aqui no sistema nervoso central, a gente viu que saía um neurônio da região cortical. Peraí. Gente, trem ao vivo é assim mesmo. Isso. E esse neurônio da região cortical, ele desce em direção à medula. Ao chegar na medula, ele vai encontrar um segundo neurônio, e esse segundo neurônio a gente viu que vai em direção à nossa musculatura. Então, isso que a gente viu foi para por exemplo, a movimentação de todo o músculo que a gente chama de músculo estriado esquelético. O que é um músculo estriado esquelético? É um músculo voluntário. Tudo que é voluntário no nosso corpo, a gente utiliza essa via. A informação sai do sistema nervoso, vem em direção à medula, da medula ele vai encontrar um segundo neurônio e vai em direção ao músculo. Então, essa parte do sistema nervoso, a gente chama de parte somática, sistema nervoso somático. É aquela parte do sistema nervoso que vai controlar em você tudo aquilo que é voluntário. Só que hoje, eu queria chamar a atenção não desse processo, que esse processo a gente já estudou. Eu queria chamar a atenção de vocês para de um outro processo, que é a parte do sistema nervoso que vai, como eu falei, não para o músculo estriado esquelético, mas vai para outro tipo de músculo. Porque no corpo humano a gente tem, na verdade, 3 tipos de músculos. A gente tem o músculo estriado esquelético, que são todos os músculos voluntários do nosso corpo. A gente tem o músculo estriado cardíaco e a gente tem o músculo liso. O músculo estriado cardíaco e o músculo liso, eles são músculos involuntários. O que é isso? Eles agem independente da nossa vontade. Então, você querendo que o coração acelere, não querendo que o coração acelere, ele vai acelerar quando uma área do sistema nervoso achar conveniente que aquilo aconteça. A mesma coisa, na hora da gente contrair a bexiga, relaxar a bexiga, na hora do seu trato digestório aumentar a motilidade, na hora da sua pupila dilatar ou contrair. Então, tudo isso não depende da sua vontade. Então, tudo isso, o funcionamento dos seus órgãos, eles são involuntários. Então, se eles são involuntários, significa que na hora que você está estimulando ou inibindo aquela região, você, na verdade, está trabalhando com 2 tipos de músculos, que seria ou músculo liso ou músculo estriado cardíaco. Então, o que a gente viu foi estriado esquelético, foi o que é voluntário. Agora a gente vai ver o que é involuntário. Então, essa parte do sistema nervoso que controla o que na gente é involuntário, ou seja, os nossos órgãos, a gente dá o nome de sistema nervoso autônomo. Autônomo porque independe da nossa vontade, ok? Então, o sistema nervoso autônomo, para que vocês consigam entender, eu gosto muito de fazer um desenho
para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui com vocês agora? Vamos desenhar alguns neurônios. Só que a gente vai desenhar, a gente já viu nas últimas aulas, que a gente tem neurônios de várias formas, de vários tamanhos, né? Então, vamos desenhar os neurônios que estão distribuídos ao longo do nosso sistema nervoso central de duas formas. Vamos pegar primeiro os neurônios que são dessa forma aqui, ó. Eles são grandes. Então, isso vai ser como? Oi? Vocês estão ouvindo, gente? Antes de tirar essa... Oi? Gente, tem alguém conversando em alguma pergunta que vocês querem fazer? Se vocês precisarem perguntar, vocês podem digitar, tá? Porque eu acho que vai ficar mais fácil do que eu escutar o que vocês estão falando. Pode ser? Tudo bem? Caso sim, respondam aí para mim, por gentileza, sim. Eu não achei lugar aqui para digitar, Digitando? não, professora. Ah, porque você está fazendo celular, né? Não, no computador. No computador? Isso, no computador mesmo. Que eu não sei como é que aparece para vocês, mas o local de digitar, ele fica, na verdade, do lado. Fica do lado. Sim, tem como ver os participantes, as pessoas que estão na sala, mas não tem campo para digitar. Para digitar. Então, olha só, o de digitar, você está vendo como se fosse um quadradinho, é como se fosse uma... Não sei se para vocês vai aparecer da mesma forma. Deixa eu ver aqui. Professora, você está gravando essa aula para mandar depois? Estou gravando. Então tá, porque eu vou sair que minha internet eu não estou conseguindo ver. Tá, tranquilo então. Beleza, então. Tá? Então, gente, qualquer que não conseguir digitar, pode falar pelo... A imagem também tá bem ruimzinha, viu, professora? Tá ruim, não tá? Tá. Ai, Jesus. Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Para garantir, eu acho que eu vou gravar do meu celular também, gente. Que aí qualquer coisa eu mando para vocês, tá? Porque agora que vai ser a parte mais importante do vídeo. Que eu vou dar do conteúdo que eu vou passar para vocês. Então, eu vou tentar gravar para que vocês não fiquem sem o conteúdo. Não pegou de um jeito, vocês vão pegar do outro. Deixa eu só organizar aqui o celular, tá? Melhor gravar, que eu não consigo nem ver o quadro. Pois é, eu vou tentar gravar, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tá horrível a imagem. Tô vendo o quadro, não tô vendo nada. Só o áudio tá bom. O áudio vocês estão conseguindo escutar direito? Sim. O áudio tá bom. De vez em quando ele dá um ecozinho, mas tá bom. Agora a imagem não, a imagem tá horrível. Só o áudio mesmo, tá bom. Tá. Então, ai, Jesus, como é que eu vou fazer aqui? Porque se eu colocar o microfone, o telefone próximo do computador, eu acho que vocês não vão escutar a minha voz, que vai dar interferência. Tá? Eu vou tentar dessa forma. Se vocês não estiverem entendendo, a gente volta e tenta fazer de outra forma. Pode ser? Ok? Ok. Beleza, então. Então, vejam bem, gente. Eu desenhei aqui para vocês um neurônio grande, e do lado do neurônio grande, eu vou colocar aqui um neurônio pequeno. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim ou não? Horrível. Horrível? Não consigo. Horrível. Não dá para ver nada. Vamos lá. Nada, parece um risco só, assim. Nada. Nada. É horrível. Ô, professora, não tá Fala, meu amor. nítido. Não dá para ver essa nitidez. Tá, E então vou fazer o E ainda seguinte. fica
E a internet não, a sua câmera, na verdade, ainda fica dando interferência. Uma hora volta, uma hora sai, uma hora volta de novo, outra hora sai. Aí fica. Mas eu espero, prestem atenção, gente, eu espero, porque isso é por conta da internet de vocês, eu espero que a imagem, a gravação fique boa, tá? Porque na gravação não vai dar interferência nenhuma. Então, o que eu vou fazer? De qualquer forma, vai estar gravado aqui. Se por acaso Não, para vocês mim, visualizaram... Para mim não está tendo interferência, não. Mostra a imagem, só que a imagem está ruim, está muito embaçada, assim, embaralhada. Está sem qualidade, na verdade. Está sem qualidade, né? Isso. Peraí. Já sei o que eu vou fazer. Vamos lá, criatividade. Assim vocês conseguem ver? Agora enxerga tudo. Vocês não vão me ver não, mas vão ver o que é importante. Melhorou. Melhorou, né? Vocês estão vendo que eu desenhei um neurônio grande e aqui eu desenhei um neurônio pequeno? Visualizaram isso? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Daqui até aqui, mais ou menos, os neurônios são dessa forma. Tudo bem? Daqui até aqui, os neurônios são diferentes. Eu vou desenhar como que eles vão ser nessa região. Depois vocês vão entender a importância disso. Qual que é a diferença desses dois neurônios? O primeiro, ele é como? Vamos pegar o de cima primeiro. Vamos analisar o de cima. Afasta um pouquinho, professora, para trás. Só um pouquinho para a gente pegar. Afasta um pouquinho para trás para a gente ver tudo. Aí. Melhorou? Não, levanta um pouquinho Beleza. a mão. Levanta um pouquinho a mão. Isso. Enquadrou aí, melhor? Aí. Ok. Analisa os primeiros dois neurônios, os de cima. Depois você vai analisar os dois de baixo. Analisou? Qual que é a diferença de um para o outro? Se você for observar o primeiro, ele é grande. Observa. O primeiro, ele é grande e o que vem depois dele é pequeno. Já o de baixo, não, ele é pequeno e o que vem depois dele é grande. Por que que isso daqui é importante para vocês, gente? Ao longo... Ao longo da nossa coluna, da nossa medula, na verdade, existem neurônios que estão distribuídos e esses neurônios eles têm mais ou menos essa forma. Então, por exemplo, se eu pegar da minha região cervical, tá? Até a região, se eu pegar, por exemplo, da região do crânio para a região da cervical, e o finalzinho da minha coluna, essa região sacral, dali saem aqueles neurônios que eu desenhei para vocês, que eles são grandes os primeiros e pequenos os segundos, tá? Esses neurônios que têm essa forma, que estão localizados nessa região e no final da região da nossa medula, nós damos o nome de neurônios parasimpáticos, certo? Então, se eu perguntar para vocês, qual é a localização dos neurônios chamados de parasimpáticos? Os neurônios parasimpáticos, eles têm a localização crânio-sacral. Por quê? Porque eles saem da região do crânio e da região cervical, e os últimos deles saem da região sacral. Faz favor rapidinho aqui, vê se você consegue ajeitar aqui para mim. Só um minutinho, meninos. Vê se você consegue ampliar essa tela aqui, não estou conseguindo visualizar. Hã? Tô de lado aqui. Eu tentei também, não consegui. Não tem não, pois é. O rapaz que me admitiu, não, não dá não, eu tentei também. Tá, pode deixar. Então, vamos lá, gente. Então, esses neurônios são os neurônios parasimpáticos, eles saem dessa região e da região de baixo. Ok? Tá claro isso para vocês? Sim? Sim ou não, gente? Estou falando para as paredes? Sim? Tá bom.
Agora, olha só, o que que acontece? Esses outros neurônios aqui, A saga com quadro. não, vou largar esse quadro de lado. Aqueles segundos neurônios que eu desenhei para vocês, eles saem da região torácica e eles vão até a região lombar. Então, são neurônios que têm localização tóraco-lombar. Esses neurônios a gente chama de neurônios simpáticos. Então, vejam bem, tem neurônios que são chamados de simpáticos e neurônios chamados de parasimpáticos. Os parasimpáticos saem da região crânio-sacral. E os da região, os neurônios chamados de simpáticos saem da região tóraco-lombar, certo? Então, o que que acontece com esses neurônios? Esses neurônios, eles vão sair daqui e da região sacral e eles vão inervar as estruturas, nossos órgãos nesse caso, né? Então, quem seria aí? Vai inervar o coração da gente, vai inervar pulmão, o estômago, a bexiga, nossa pupila e por aí vai. Então, esses neurônios que saem dessa região e vão para os órgãos são os neurônios parasimpáticos. E os que saem da região torácica e lombar, a mesma coisa, eles vão para os nossos órgãos, só que eles são neurônios chamados de simpáticos. Tudo bem? Aí você pergunta assim, professora, qual é a importância disso? Para que serve isso tudo que você está falando? Você imagina o seguinte, gente, para vocês acharem aplicabilidade no que eu estou falando aqui para vocês. Imagina que você esteja... Imagina que você esteja assistindo a minha aula e aí, de repente, você começa a escutar um tiroteio lá fora, tá? E aí você começa a escutar muitas pessoas gritando lá, quando você sai na porta, saem pessoas ensanguentadas. Aí eu pergunto para você, quando você se depara com aquela situação, uma situação onde tem muitas pessoas, né? Situação do coronavírus, vamos colocar assim, você recebe o diagnóstico, pronto, você tem coronavírus. O que que vai acontecer com o seu corpo? Quem poderia me descrever? Vamos pensar primeiro no coração. O que que vai acontecer com o seu coração? E aí, gente? Taquicardia, aumenta os batimentos. Taquicardia, exato. O que que vai acontecer com o pulmão da gente? O que que vai acontecer com o pulmão? Vamos lá. Quem poderia falar para mim? O pulmão vai ficar no ritmo respiratório normal? Aumentar também, para Aumenta oxigenar a mais. frequência respiratória para aumentar mais. O que será que acontece, por exemplo, numa situação dessa com a sua pupila? Você acha que a sua pupila ela tem que dilatar para aumentar o seu campo de visão? Ou você acha que a sua pupila ela tem que contrair para diminuir o seu campo de visão? Obviamente, ela vai ter que aumentar para quê? Para você saber, numa situação dessa, uma situação de fuga e de luta, por onde que você vai ter que correr, para onde que você vai fugir. Ou como é que você vai lutar com essa pessoa, por exemplo. Então, observe que numa situação dessa, o seu corpo está fazendo o quê? Ele está se armando todo, ou para fugir, ou para lutar. Seu coração disparou, sua frequência respiratória aumentou, sua pupila dilatou. Você imagina nessa situação que você está correndo do cara lá que está fazendo isso com todo mundo. O que você acha que tem que acontecer, por exemplo, com a sua bexiga? Você acha que a sua bexiga ela deve dilatar para comportar mais urina? Ou você acha que ela tem que contrair para expulsar a urina que está pronta ali? Tá? A mesma coisa o trato digestório. Então, observa que nessa situação, o seu corpo ele se armou totalmente ou para você fugir ou para você lutar. Tá? Então, o que fez com que o seu organismo, mediante uma situação de fuga e de luta, o que fez com que ele se armasse dessa forma? O que aconteceu foi simplesmente que esses neurônios que eu estou referindo para vocês, eles ativaram o coração dessa forma, eles ativaram o pulmão dessa forma, eles ativaram sua bexiga dessa forma, para que você conseguisse se preparar ou para fugir ou para lutar, tá? Então, por que isso aconteceu? Porque você ativou uma parte do sistema nervoso chamado de
simpático, ou seja, aqueles neurônios que eu expliquei para vocês, que saem da região torácica até a região lombar, eles fizeram o quê? Eles jogaram tanto nos seus órgãos quanto na sua corrente sanguínea duas substâncias químicas chamadas de adrenalina e noradrenalina. Então, assim, quando eu descrevi essa situação toda que eu expliquei para vocês, eu acho que quando eu usei a palavra agora adrenalina, eu acho que você já começou a encaixar tudo, caramba, então essa questão de você liberar adrenalina, por isso que o coração da gente dispara, por isso que você fica com a respiração ofegante. Na verdade, gente, o que vai acontecer? Toda vez que você libera adrenalina em situações de susto, de fuga, de luta, por que você está liberando? Por que o teu organismo tem que se preparar todo dessa forma? Quando você sofre uma emoção muito forte, seja uma emoção... Só um minutinho, gente. Então, quando você passa por uma situação de forte emoção... Peraí, só um minutinho, só fechar uma porta aqui, rapidinho. Então, quando você passa por uma situação de forte emoção, seja uma emoção boa ou uma emoção ruim, o que vai acontecer? O seu sistema nervoso, ele vai ativar esses neurônios aqui, que estão na região tóraco-lombar, e esses neurônios, tem um deles que ele é bem interessante. Ele sai da região lombar e ele vai para uma glândula que existe em cima dos nossos rins, chamados de glândula suprarrenal. Tá? São duas glândulas, glândulas suprarrenais, desculpa. E essas glândulas suprarrenais, elas fazem o quê? Elas liberam na sua corrente sanguínea adrenalina e noradrenalina. Mais ou menos 80% de adrenalina e 20% de noradrenalina. O que é adrenalina? O que é noradrenalina? Quando eu expliquei para vocês o processo de sinapse, eu falei para vocês dos neurotransmissores. E dentre esses neurotransmissores, a gente tem esses dois que são muito importantes, adrenalina e noradrenalina. Então, essas duas substâncias, elas vão fazer o quê? Primeiro, quando a glândula suprarrenal ela é ativada, ela vai jogar na corrente sanguínea essas duas substâncias. E essas duas substâncias, elas vão começar a percorrer por todo o seu corpo. E ao percorrer, à medida que ela vai passando pelo seu coração, quando o coração recebe adrenalina, ele aumenta a frequência cardíaca. Quando o seu pulmão recebe adrenalina e noradrenalina, ele vai aumentar a frequência respiratória, e além de aumentar a frequência respiratória, a gente tem os alvéolos pulmonares, que são os locais onde a gente faz troca gasosa, e antes de chegar, imagina que o alvéolo esteja aqui, antes de chegar no alvéolo existe um tubo. Esse tubo a gente chama de bronquíolo. Ao receber adrenalina, o que vai acontecer com esse tubo? Ele vai dilatar, ele vai fazer um processo que a gente chama de broncodilatação. Para que essa broncodilatação? Para fazer você receber mais ar. Mas para que eu preciso receber mais ar? Para mandar mais oxigênio para a corrente sanguínea. Para quê? Para mandar mais oxigênio para os músculos, para você ou dar no pé, ou correr, fugir daquela situação, ou então até mesmo para você conseguir lutar, tá? Então, volto a falar, em situações de grande desconforto emocional, ou situações onde você fica muito emocionado, por exemplo, você ativou uma área no sistema nervoso que estimulou o neurônio que vai lá para a sua glândula suprarrenal, lembrando que esse neurônio é um neurônio simpático. Esse neurônio simpático ativa essa glândula e essa glândula joga na sua corrente sanguínea adrenalina e noradrenalina. E à medida que ela vai percorrendo todos os seus órgãos, ele vai trazendo estímulos diferentes para esses órgãos. Tá? No caso do coração, como a gente viu, aumenta a frequência cardíaca. O pulmão aumenta a frequência respiratória e faz um processo que a gente chama de broncodilatação, que seria aumentar o tamanho desses bronquíolos, né, que são estruturas presentes no pulmão. Pode falar, meu bem. Eu acho que tem alguém tentando entrar aí para a senhora aceitar. Aceitar?
Só que eu não bloqueei ninguém para entrar. Quem é que está querendo entrar? É Douglas que está falando? Oi, é Douglas que está falando? Não, prof, pode continuar a aula. Pode continuar? Conseguiram entrar aí? Pode. Pode, então tá bom. Então vamos continuar. Então, vamos recapitular tudo aqui, né? Sistema nervoso, tem aquela parte que vai inervar os nossos órgãos. Ele é dividido em simpático e parasimpático. São neurônios chamados de neurônios simpáticos, neurônios chamados de parasimpáticos. Em situação de fuga, em situação de luta, que é que a gente está descrevendo agora, você ativa esses neurônios, que são os neurônios simpáticos, liberam tanto na corrente sanguínea quanto nos seus órgãos, tá? Esses neurotransmissores chamados de adrenalina e noradrenalina. E à medida que ele vai caindo nos órgãos, vamos colocar assim, ele vai tendo seus efeitos diversos, tá? Como a gente viu, taquicardia, broncodilatação, aumento de frequência respiratória. Além disso, numa situação dessa, uma situação onde você está sendo preparado para fugir ou para lutar, o que vai acontecer, por exemplo, vocês já devem ter observado que quando uma pessoa leva um susto muito grande, como é que fica a coloração da pele dela? Ela fica pálida. Por que ela fica pálida? Porque olha como é que o corpo da gente ele é inteligente. Como você tem que correr, como você tem que fugir ou lutar, quem realmente precisa desse sangue mais oxigenado é a nossa musculatura. Então, os vasos que estão na superfície da pele, eles fazem o quê? Eles entram em vasoconstrição, eles fecham. Por que eles fecham? Para você conseguir pegar grande parte do seu sangue e desviar para a sua musculatura. Porque é ela quem vai agora precisar de um gasto de energia muito maior, tá? Então, por isso que quando a gente vê que uma pessoa tomou um susto, está na cara dela, por quê? Porque uma das coisas que acontece é o quê? É a palidez. A palidez é um sinal de que você está fazendo esse desvio de sangue para locais que realmente precisam, tá? Além da palidez, além da taquicardia, além da broncodilatação e do aumento da frequência respiratória, o que mais acontece no corpo da gente quando você ativa esses neurônios que são chamados de simpáticos? Vamos pegar, por exemplo, a nossa bexiga, né? Eu dei o exemplo para vocês que quando você está fugindo do ladrão lá, fugindo do cara, você não pode simplesmente parar e falar, opa, pera lá, deixa eu ir ali no banheiro fazer um xixi, ou então deixa eu ir ali no banheiro fazer um cocô. Observa que o seu corpo está se armando todo para aquela situação. Então, a sua bexiga, naquele momento, ela tem que fazer o quê? Ela tem que dilatar para ela conseguir receber mais urina, tá? Então, toda vez que você libera adrenalina, noradrenalina na bexiga, a musculatura dela faz o quê? Ela dilata para comportar mais urina. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou explicando, o que acontece em cada órgão, tanto no simpático quanto no parasimpático. Porque isso aí vocês vão utilizar muito quando vocês estiverem estudando os outros sistemas, tá? Então, bexiga, nesse momento, ele vai dilatar para receber mais urina. E a nossa bexiga, se você for pegar, por exemplo, a bexiga do indivíduo, embaixo dela tem um esfíncter, que é como se fosse uma válvulazinha. Imagina a bexiga aqui, embaixo dela o esfíncter. Esse esfíncter, quando a bexiga ela se enche, o que tem que acontecer com o esfíncter? Ele tem que fechar, ele tem que prender para que a urina que está aqui, ela não saia, tá? Então, toda vez que você precisa, por algum motivo, prender a sua urina, o que vai acontecer é isso, a bexiga ela tem que dilatar e esse esfíncter embaixo dela precisa contrair. Quem faz isso com a nossa bexiga? Adrenalina, noradrenalina, toda vez que você ativa esses neurônios simpáticos, tá? Em que situação, professora? Por exemplo, você está atrasado para a minha aula, tá? Você começou, você não levou susto, não levou nada, mas você está com aquela vontade de leve de fazer xixi. Então, você imagina que você tem a bexiga e dentro da bexiga existe urina. E o seu sistema nervoso tomou consciência, epa, essa pessoa, eu preciso ir no banheiro. Ok. Só que o que acontece? A minha aula está quase na hora. Aí você pensa o seguinte, se eu for no banheiro agora, eu perco a aula da Joyce. Então você foi lá, entrou para a aula, e aí parece até que você esquece que você
estava querendo fazer xixi. Primeiro que a vontade ela não era tão grande, e segundo, uma vez que a vontade ela não era tão grande, o que o seu sistema nervoso? Ele pegou essa informação, aula de Joyce, como sendo mais importante. Então, a vontade de fazer xixi, aquela informação que vinha da sua bexiga, avisando para o seu sistema nervoso que você estava com vontade de fazer xixi, qual foi a resposta que o sistema nervoso deu de volta? Espera aí, o que é importante agora é a aula da Joyce, não é eu fazer xixi. Então, o seu sistema nervoso, esses neurônios que saem dessa região torácica e lombar, elas vão na sua bexiga, liberam a noradrenalina nela, e com isso ela vai fazer o quê? Ela vai dilatar para comportar a urina. Por isso que você às vezes tem aquela impressão de que, nossa, eu estava com vontade de fazer xixi, mas a vontade passou. Justamente porque a bexiga ela conseguiu se acomodar mediante essa estimulação simpática. Tá? Então, gente, falamos da bexiga, falamos do coração, pulmão, falamos... Outra coisa que acontece, mediante uma situação de fuga e luta, né, você correndo do ladrão lá, o que vai acontecer com a sua temperatura corporal? Quando a gente está numa situação dessa, a tendência é fazer o quê? Você sabe que você vai fugir, você sabe que você vai ter que lutar, você sabe que o gasto energético do indivíduo vai aumentar. Ou seja, esse trabalho muscular que vai ficar mais intenso ou por correr ou por lutar, vai fazer com que você produza mais calor. E esse calor, se você for deixar ele acontecer, né, se você não colocá-lo para fora, a tendência vai ser você superaquecer o corpo. Então, qual é a resposta que o seu organismo vai dar? Ele vai começar um processo de resfriação. Ou seja, aquele neurônio simpático que a gente viu, ele vai lá na sua glândula sudorípara e contrai a glândula sudorípara para quê? Para você perder suor. Para que aquele calor que você vai ganhando, você consiga perdê-lo. E dessa forma você consegue resfriar o corpo do indivíduo, tá? Então, voltando, ativei aquela parte do sistema nervoso que inerva os nossos órgãos. Vamos dizer que a gente estimulou a parte simpática. Então, esses neurônios simpáticos fizeram, primeiro, meu coração entrar em taquicardia, só relembrando. Segundo, aumentou a minha frequência respiratória, para eu ventilar melhor os meus pulmões, para eu mandar mais oxigênio para os meus músculos. Terceiro, ele mandou os brônquios, né, os bronquíolos do meu pulmão dilatarem, para eu conseguir fazer uma melhor oxigenação do meu sangue. Quarta coisa, a minha bexiga foi dilatada para comportar urina e o meu esfíncter fechou. Quinta coisa, eu aumentei a produção de suor para que eu conseguisse liberar o excesso de calor do meu corpo, tá? Então, tudo isso é para você não superaquecer, para oxigenar os músculos, para se preparar para fugir ou para lutar, ok? Nesse momento, como tem que estar o trato digestório do indivíduo? Você acha que o peristaltismo, que é aquela onda que empurra o alimento para frente, você acha que ele precisa aumentar ou você acha que ele precisa reduzir? Prestem atenção, gente. O foco nesse momento é você correr ou você lutar. Então, o peristaltismo, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ficar bem lento para que o alimento demore bastante tempo passando pelo trato digestório para você não precisar ir ao banheiro agora. Olha como é que o corpo da gente ele é inteligente, tá? Então, gente, tudo isso que eu estou falando, né, o coração, o pulmão, a glândula sudorípara, tudo isso aconteceu por quê? Aconteceu porque esses neurônios jogaram nos meus órgãos, nesses órgãos, quais substâncias? Noradrenalina e adrenalina. Sendo que tem um detalhe, gente. A adrenalina, ela só vai ser liberada em situação de perigo, em situação de fuga e luta. O que é situação de fuga e luta? É essa que eu acabei de falar para vocês, onde você aciona todo o simpático ao mesmo tempo. Como é que eu faço para acionar todo o simpático ao mesmo tempo? Eu venho no neurônio, que vai lá para a minha glândula suprarrenal e ativo essa glândula. Eu só ativo essa glândula em situação, para essa situação, quando eu tenho um estímulo de fuga
e de luta, tá? Uma emoção muito forte. Caso contrário, os neurônios, eles vão liberar no meu órgão apenas a noradrenalina. Em situação de fuga e luta, tanto adrenalina quanto noradrenalina. Deu para entender, gente? Deu para entender? Confuso? E quando a pessoa... Entendi. Ok. Quando a pessoa desmaia, quando que uma pessoa desmaia? Olha só, o que acontece? O sistema nervoso de cada pessoa, ele funciona de um jeito diferente, tá? Por exemplo, cada pessoa ela tem uma reação diferente. O que leva as pessoas a desmaiarem de uma forma geral? O que leva as pessoas a desmaiarem é principalmente quando você tem uma queda da oxigenação cerebral, tá? Em que situação, como que a gente poderia explicar o desmaio nessa situação? Vamos imaginar, por exemplo, a gente viu que os vasos da periferia, eles fazem vasoconstrição, por isso que você fica pálido, né? E os vasos que estão nos músculos, eles fazem vasodilatação. Às vezes, essa vasodilatação ela é tão grande, você desviou tanto sangue para a musculatura, que começa a faltar oxigênio no seu cérebro. E começa também a faltar glicose, porque a utilização de glicose pelo corpo, ele começa a aumentar. Então, isso faz o indivíduo perder a consciência. Então, por isso que algumas pessoas elas podem chegar a desmaiar. Entenderam? Tranquilo, gente? Tem mais alguma pergunta a respeito disso? Não? Aí você pergunta assim, ô professora, na verdade, é uma pena que eu não consegui fazer o desenho para vocês. Vamos fazer o seguinte, me dá 1 minuto. Eu vou fazer o desenho da forma como normalmente eu faço, que eu acho que com o desenho fica mais fácil vocês entenderem uma coisa importante que eu queria mostrar. Me dá só um segundinho. Então, olha só, gente. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim? Dá para ver o desenho aí, gente? Sim ou não? Sim. Dá. Dá? Beleza. Então, olha só. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Observa que esse daqui, ele sai... Só um minutinho, gente. Olha só. Observa que esse daqui, ele sai da medula e ele vai lá para o seu coração. Ou seja, esse neurônio aqui, ele está jogando o quê no seu coração? Está jogando noradrenalina, pelo que a gente viu, tá? Então, esse outro saiu da medula, foi lá para o nosso pulmão. O desenho que eu estou fazendo aqui é de um pulmão, certo? E esse terceiro aqui também sai e vai para a bexiga. Peguei 3 exemplos que eu dei para vocês. Então, vamos imaginar o seguinte, por algum motivo, o meu coração tem que trabalhar mais rápido. Será que toda vez que o coração trabalha rápido, é porque eu estou precisando fugir ou lutar? Será? Não, tem situações que é necessário o coração trabalhar mais rápido, por exemplo, para poder corrigir uma hipotensão. Uma pessoa está ficando com a pressão baixa, você precisa corrigir aquilo rapidamente. Então, você não precisa, ao mesmo tempo, mexer na bexiga, mexer no pulmão, mexer na pupila, mexer na glândula sudorípara, mexer no intestino, só porque eu preciso corrigir um trabalho do meu coração. Entenderam? Então, para situações que eu tenho que acionar tudo ao mesmo tempo, eu jogo 2 substâncias no sangue e elas vão cair em todos esses órgãos. Quais substâncias são essas? Adrenalina e noradrenalina. Quem faz isso? O neurônio que sai daqui e vai para aquela glândula chamada de glândula suprarrenal. Aí essa glândula suprarrenal joga na corrente sanguínea adrenalina e noradrenalina. Por isso, gente, por isso que quando você leva um susto, o que você sente na barriga? Você não sente nada na barriga, não?
Quando você leva um susto, você sente o quê? Você não sente um friozinho na barriga? Né? Esse friozinho é o quê, gente? É essa liberação da adrenalina e noradrenalina. A glândula suprarrenal, ela está mais ou menos nessa região, aqui nas últimas costelas, região mais posterior. Então, ela joga na corrente sanguínea essas duas substâncias. Então, por isso que você tem essa sensação. E ali, à medida que cai no sangue, gente, vai rapidamente para todos os órgãos. Então, o que eu queria que vocês tivessem... Ai, que bom. Aqui em casa a gente montou um estúdio, tá, gente? Tá dando para ouvir aí? Então... Cortou. Hã? Cortou na parte que... Não sei se foi você que parou de falar, na parte que você falou o que eu queria que vocês fizessem. Ah, tá. O que eu... Não, tá dando para ouvir aí, não tá? Sim, agora sim. Agora sim, beleza, obrigada. Então, assim, o que eu queria que vocês tivessem na cabeça de vocês? Eu queria, gente, que vocês observassem o seguinte. Eu tenho aqui um coração, tá? Nesse coração, chega um neurônio nele, que é um neurônio simpático. Esse neurônio simpático libera no meu coração, esse neurônio simpático libera noradrenalina. Tudo bem? Recebeu noradrenalina, o que vai acontecer com o meu trabalho cardíaco? Vai aumentar, certo? Só que esse coração que está aqui, ele não recebe estímulo só por esse neurônio simpático. Tem um outro neurônio simpático que está aqui embaixo, que ele joga numa glândula chamada de suprarrenal, ele joga a estimulação para essa glândula joga no corpo a adrenalina e a noradrenalina. Vai jogar no sangue, esse sangue ele vai passando pelos seus órgãos até chegar no seu coração. Então, volto a falar, o coração recebeu o estímulo da glândula, do neurônio simpático, e ele recebeu o estímulo de um neurônio simpático também, só que de forma indireta. Esse neurônio simpático ativou a glândula suprarrenal e fez cair no coração também noradrenalina, só que também adrenalina. Duas substâncias, adrenalina e noradrenalina pela glândula e noradrenalina pelo neurônio que o inerva. Ficou claro? Então, a mesma coisa acontece com todos os órgãos. A gente tem um pulmão aqui. O pulmão tem um neurônio simpático que chega nele. Libera o que nesse pulmão? Noradrenalina. A glândula suprarrenal foi ativada. Libera o que pelo sangue? Noradrenalina e adrenalina. Eu tenho aqui a pupila. A pupila tem um neurônio simpático chegando nele. Além desse neurônio simpático, quando eu libero essas substâncias na corrente sanguínea pela suprarrenal, acontece a mesma coisa. Aquele órgão, na verdade, a pupila, ela, ao receber essas substâncias, qual vai ser a reação dela? Dilatar para aumentar o meu campo de visão. Tá claro, gente? Tranquilo? Então, eu posso estimular os meus órgãos, tanto localmente, individualmente, através desses neurônios, quanto eu posso estimular de forma sistêmica. Para eu estimular de forma sistêmica, quem que eu tenho que ativar? Eu tenho que ativar a minha glândula suprarrenal. Quando que eu ativo a glândula suprarrenal? Em situações de fuga, em situações de luta. Eu tenho ali o meu pulmão. Meu pulmão, por algum motivo, é necessário aumentar a frequência respiratória nele. Por algum motivo. Você acha que eu vou ter que ativar a suprarrenal? Ou você acha que aquele neurônio que chega nele basta? O neurônio que chega nele basta. Só em situações emergenciais. Quando eu falo emergenciais, gente, não seria só situação ruim, não. Situação boa também. Por exemplo, tem uma pessoa que você não vê há muito tempo, tá? E você gosta muito daquela pessoa. E, de repente, você tá passando ali na rua e você encontra com aquela pessoa. Você fica naquela felicidade, o coração quase sai pela boca. Por quê? Porque você teve uma emoção forte e aquela emoção forte ativou essa glândula suprarrenal. Tudo bem? Então, você pode ter efeitos locais ou você pode ter efeitos sistêmicos. Locais, neurônio por vez. Sistêmico, ativando a suprarrenal, que vai para todo mundo ao mesmo tempo. Tá claro, gente? Sim ou não? Sim. A gente, Sim. de vez em quando interage comigo, você sabe por quê? Parece que eu estou falando para as paredes, é horrível, não tem ninguém para eu olhar.
Mas vamos lá, tá bom. Ok? Agora, vamos pensar também, né, em outros neurônios que chegam nesse coração. Vamos voltar para o coração que eu dei como exemplo. Tá certo? Qual foi a substância que esse neurônio, que sai lá da minha região torácica e sacral, o que esses neurônios que vêm para o meu coração vão jogar nele? Esses simpáticos. Noradrenalina. Ativei a suprarrenal, liberei a adrenalina também. Agora, vamos pegar esse coração, ele só recebe isso? Ele só recebe noradrenalina? Ele só recebe adrenalina? Tá? Na verdade, não. Você imagina o seguinte, eu tenho uma situação que eu estou com a minha frequência cardíaca muito aumentada. E eu preciso reduzir a minha frequência cardíaca. Eu tenho um outro neurônio que vai... A gente viu que o simpático veio aqui e liberou a acetilcolina. Então, agora eu estou com a frequência cardíaca muito aumentada. Então, vai vir agora um outro neurônio, só que não é mais chamado de neurônio simpático. Ele é chamado agora de neurônio parasimpático. E esse outro neurônio, que é o parasimpático, ele não joga noradrenalina. O que ele joga é um neurotransmissor no coração chamado de acetilcolina. Então, ele faz uma sinapse que a gente chama de sinapse colinérgica. E o de cá, da situação simpática, não jogou noradrenalina, então ele faz uma sinapse com esse coração noradrenérgica, tá? Então, noradrenalina foi liberada pelo simpático. A acetilcolina vai ser ativado, agora vai ser liberado pelos neurônios que a gente chama de neurônios parasimpáticos. Vamos relembrar. A gente viu que tem neurônios que saem da região crânio-sacral. Os da região crânio-sacral são chamados de parasimpáticos. Os da região tóraco-lombar são chamados de simpáticos. Lembrando, simpático liberou noradrenalina. E o parasimpático, os que saem daqui e daqui de baixo, o que eles vão lançar nos órgãos? Eles vão jogar nos órgãos uma substância, um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Aí eu te pergunto uma coisa, gente, para você nunca errar isso aqui na vida de vocês, porque isso que eu estou explicando pode parecer bobo, tá? Mas quando você pega, por exemplo, você vai estudar um fármaco, uma das coisas que você observa quando você está lendo, por exemplo, a bula de um medicamento, de um fármaco, lá fala assim, é uma substância colinérgica, é uma substância noradrenérgica, é uma substância adrenérgica, ou seja, aquela substância que você dá para o seu paciente, ela está imitando a ação de um neurotransmissor que você fabrica, entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou dando um cara... Você quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Vamos imaginar que a pessoa está entrando em parada cardíaca, o coração dela está quase parando. Vocês já devem ter visto muito em filme que eles pegam uma seringa, né, enfia lá no coração e jogam uma substância dentro dela. Qual substância é essa? Alguém pode falar para mim? O que você acha? O coração está quase parando, eu preciso acelerar esse coração. Eu daria para esse indivíduo... Eu faria a neuroadrenalina? Sei lá. Ou adrenalina. O que é a substância que eles aplicam? É adrenalina. Entendeu? Então, assim, sempre quando você pensa em coração, por exemplo, você quer ativar, você quer trabalhar esse coração, quer fazer ele aumentar a frequência dele, você ativa, você estimula a liberação de adrenalina, de noradrenalina nesse coração. E quando você quer reduzir a frequência cardíaca do indivíduo, você libera uma substância chamada de acetilcolina. Você faz uma sinapse que a gente chama de sinapse colinérgica. Então, quero estimular sinapse adrenérgica ou noradrenérgica. Quero inibir, eu faço uma sinapse colinérgica. Muito difícil, gente? Sim ou não? Vixe, marido, deve estar muito complicado isso aqui. Por enquanto, tá tranquilo. Tá tranquilo, então vamos lá. Ó, você nunca errar isso aqui na sua vida, é um macete que eu dou para os meninos, toda vez que eu explico esse conteúdo, porque isso aqui, gente, vocês vão usar, vocês não têm noção. Agora pode não ter significado para vocês, mas vocês não têm noção quanto que vocês vão utilizar isso à medida que
vocês forem estudando os vários sistemas. Então, um macete que eu dou para vocês nunca errarem isso é o seguinte. Você vai comparar duas situações. Você... Tem alguém que está com o microfone ligado. Só desliga um pouquinho. Olha aí quem é que está ligado, rapidinho. Achou aí? Valeu. Então, olha só. Para você nunca errar isso, você sempre se compara com duas situações, tá? Você fugindo do ladrão. Você fugindo do ladrão, está escrito o quê? Simpático. Você fugindo do ladrão, quais são os dois neurotransmissores que você libera? A adrenalina e noradrenalina, tá? Quais são os efeitos da noradrenalina e da adrenalina? Todos aqueles que a gente viu do cara fugindo do ladrão. Coração trabalhando rápido, pulmão trabalhando rápido, pulmão dilatando, intestino trabalhando mais devagar, bexiga dilatando, pupila dilatando para aumentar campo de visão. Então, sempre quando você pensar qual é a função do simpático na minha glândula sudorípara, aí você vai pensar aí, o cara fugindo do ladrão. Como é que fica a glândula sudorípara do cara fugindo do ladrão? Ou então, qual é a ação do simpático na minha bexiga? Eu acho que não tem necessidade. Oi? Ah, tá. Qual é a função do simpático na minha glândula sudorípara? Tá? Fugindo do ladrão. Qual é a função dele no meu intestino, na minha bexiga? Fugindo do ladrão. Você sempre pensa nessa situação. Agora, vamos imaginar o seguinte. Você, agora, está numa situação bem diferente. Você ganhou sozinho na Mega Sena, certo? O que você fez? Você comprou uma ilha para você, né? E aí você imagina a seguinte situação. Você não tem mais nenhum cheque para cobrir, nenhuma duplicata para pagar, tudo que você quer está nas suas mãos, você está deitado ali naquela rede, embaixo do coqueiro, vendo o mar, tá? Olha que é uma situação totalmente diferente de você fugindo do ladrão. Então eu pergunto, desse cara que ganhou na lota ali deitado embaixo do coqueiro lá, como é que está o coração dele? Pensa bem, como é que está o coração dele? Como é que está a frequência respiratória dele? Como é que está a pupila dele? Ele está precisando dilatar para alguma coisa? Será que nesse momento o cara pode ir no banheiro fazer xixi? Será que agora ele pode ir no banheiro fazer cocô? Entendeu? Será que ele está precisando suar para alguma coisa? Então, quando você pega uma pessoa e coloca essa pessoa nessa outra situação, tranquila, relaxada, etc. e tal, o que vai acontecer? Você vai observar exatamente ali o que acontece quando há uma ativação parasimpática nos órgãos desse indivíduo. Ou seja, quando o parasimpático age no meu coração, o coração aumenta a frequência ou ele reduz a frequência? O que você acha? Você embaixo ali do coqueiro, seu coração está disparado ou seu coração está bem calmo? Imagina você, naquela situação, a sua frequência respiratória está aumentada ou a sua frequência respiratória está reduzida? Ali, a sua pupila está tendo que dilatar para alguma coisa ou ela vai reduzir? A tua bexiga, naquele momento, você pode ir no banheiro? Você pode ir no banheiro. Então, se você pode ir no banheiro, a tua bexiga ela tende a fazer o quê agora? Contrair. Você já observou, gente? Olha que interessante. Imagina o seguinte, eu vou falar uma situação aqui que eu acho que todo mundo já se deparou com ela. Você está com aquela vontade de fazer xixi até moderada. Aí você fala, beleza, eu estou indo no banheiro. Chegando perto do banheiro. Então, olha só, você está com vontade de fazer xixi, você acha que quem é que está dilatando a sua bexiga ali para segurar até você chegar no banheiro? É o simpático ou é o parasimpático? Quem está dilatando a bexiga para poder segurar aquela urina, a gente viu que até então era o simpático. O simpático estava abrindo para comportar a urina. Só que agora você está chegando perto do banheiro. Parece que quando você vai chegando perto do sanitário, parece que a vontade ela vai aumentando. Você já observou isso? Então, na verdade, o que está acontecendo? Você tinha nessa bexiga chegando em estímulo simpático, mas como você agora está perto do vaso, está vindo a informação para o seu cérebro que você já vai fazer o xixi, o que vai acontecer? Aquele neurônio parasimpático, ele vai jogar acetilcolina na sua bexiga.
E a sua bexiga vai fazer o quê? Ela vai começar a contrair. Então, é o momento que você começa a cruzar a perna e, às vezes, quase você goteja para poder chegar até lá. Ou seja, gente, toda vez que você vai no banheiro fazer xixi, por que você consegue expulsar aquela urina? Simplesmente porque você está pegando aquele neurônio parasimpático e está fazendo esse neurônio parasimpático agir na sua bexiga para que ela contraia. Então, se você quer saber qual é a função do parasimpático em todos os seus órgãos, você tem que pensar no cara tranquilão, tá? No cara tranquilão. Então, o cara tranquilão, o coração, a frequência cardíaca dele está reduzida, a frequência respiratória dele está reduzida, ele não está praticamente suando, né? A sudorese dele reduz bastante, a pupila dele pode se manter contraída, tá? O intestino desse cara, você acha que ele vai aumentar o peristaltismo, se ele vai funcionar mais rápido ou ele vai funcionar mais lento? O que você acha, gente? Essa discussão aqui é interessante, interessa muito as meninas, quer ver? Esse cara que está tranquilão, ele pode ou não pode ir no banheiro agora? O que você acha? Pode ou não pode, gente? Responde alguém aí. Pode? Não pode? Então, quer ver uma situação que você... Pode, não pode? Porque agora você está tranquilo, você pode ir no banheiro. Então, quem já se deparou com a seguinte situação? Eu vou viajar, certo? Eu viajei, saí de casa, parece que o negócio, ó, trava. Não é verdade? Quem já se deparou com essa situação? É viajar, o negócio trava. Não é verdade? Por mais que você esprema e tal, aí parece que quando você chega em casa, que você relaxa mais, o que acontece com o seu intestino? Parece que ele volta a funcionar normalmente. Você já observou que acontece muito isso com a gente? Né? Na verdade, quando você está mais tranquila, que você está mais relaxada, antigamente, gente, eu era muito ressecada, né? Aí eu ia lá, ia pro banheiro, sentava no vaso, né? Cheia de coisa para fazer, pensando em 1000 coisas que estavam lá fora. E eu ficava, bora, moço, acelera esse negócio aí, parece que não saía, negócio, quanto mais eu queria que ele saísse, parecia que mais me travava. Aí, uma vez estudando simpático para simpático, falei, então é assim que a coisa funciona. Aí eu fiz o quê? Eu comecei, hoje eu não vou para o banheiro só não pode ser notícia de coronavírus, tá, gente? Mas sem uma cultura inútil, sem uma revista, sem um trem, para quê? Para você folhear, para você manter um relaxamento, para você esquecer dessas tensões, para você ver se consegue ter um predomínio parasimpático e a partir daí o peristaltismo aumenta, tá? Por isso que quando a gente normalmente viaja, a gente tem essa tendência a dar realmente uma travada mesmo, tá? Por quê? Porque você deixa de ter esse predomínio parasimpático e começa a ter um predomínio simpático, tá? Gente, lembrando que quando você ativa o simpático, não significa que você tem que ativar tudo ao mesmo tempo, a não ser que você ative a suprarrenal. E a mesma coisa do parasimpático. Quando você ativa o parasimpático, você não precisa ativar tudo ao mesmo tempo. Então, vamos organizar. Parasimpático, no coração, diminuiu a frequência. Parasimpático, no pulmão, reduziu a frequência respiratória. Parasimpático, na bexiga, ele contraiu a bexiga e abriu aquele esfíncterzinho lá embaixo para a urina conseguir sair. Parasimpático, no intestino, ele fez o quê? Ele aumentou o seu peristaltismo para que você conseguisse passar com aquele bolo, alimentar aquele bolo fecal, seja lá o que for para frente, tá? Então, gente, isso que eu estou mostrando para vocês seriam algumas funções, tanto do simpático quanto parasimpático, em alguns órgãos. Então, vale lembrar, tá? Que aqui eu tenho, vou voltar a frisar isso que é importante. Aqui eu tenho o coração, no meu coração chega um neurônio simpático que libera nele noradrenalina. Chega um neurônio parasimpático nele que libera nele o quê? Acetilcolina, tá? Então, sempre essa sinapse aqui vai ser noradrenérgica. Essa sinapse aqui vai ser colinérgica. Ou seja, tudo que eu te expliquei sobre o cara que está lá, que ganhou na loto, que está deitado na beira da rede, na beira do mar, tudo isso que aconteceu com ele foi graças a quê, gente? Foi graças à liberação da acetilcolina
no músculo cardíaco, no trato respiratório, no trato digestório, no trato urinário, tá? Então, todos os nossos órgãos, gente, eles não são voluntários, eles são involuntários. E por serem involuntários, não é você quem controla. Quem controla são esses neurônios que estão lá no sistema nervoso, tá? Chamados de neurônios simpáticos e parasimpáticos, que cada grupo desses neurônios saem de uma região diferente, e esses neurônios jogam nos órgãos substâncias diferentes. E a depender de qual substância você esteja jogando no órgão, você tem essa situação fugindo do ladrão e essa situação tô tranquilo. E aí, galera? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Deu para entender. Deu? Hã? Sim? Deu? Tá, Sim. agora olha só. O que eu vou fazer para vocês? A gente ainda tem... Isso daqui vai ser o pulo do gato, porque isso aí vocês vão precisar, porque é o mais importante de tudo, tá? Eu vou dar para vocês... Vou dar, no máximo, 10 minutos, que vocês vão fazer um quadro comigo, tá? Um quadro comigo. E esse quadro, na verdade, vocês vão fazer um resumo nesse quadro do que eu fiz aqui, do que eu tentei passar de importante para vocês hoje. Vou explicar como é que vai ser esse quadro. Veja bem. Pega todo mundo o caderno aí. Abre o caderno. Abre o caderno, porque depois a gente vai discutir a resposta, tá? Calma aí um instante. Pega aí. Olha o que eu quero que vocês façam no caderno. Vocês vão fazer, na verdade, isso aqui, ó. Vou pegar uma folha. Vão colocar aqui, ó. Simpático. Tudo bem? E vão colocar aqui parasimpático. Tá claro? Tudo bem? Do lado de cá, você vai colocar um coração, vai colocar um pulmão, vai colocar a bexiga, o intestino, certo? E vamos colocar aqui também a pupila e a glândula sudorípara. Então, vejam os desenhos que eu fiz. Eu desenhei um coração, um pulmão, uma bexiga, um intestino, uma pupila e uma glândula sudorípara. O que eu quero que vocês façam? Vocês irão colocar com uma palavra, o efeito do simpático e do parasimpático no coração, o efeito do simpático e parasimpático no pulmão, o efeito na bexiga, no trato digestório, na pupila e na glândula sudorípara, tá? Tenta fazer um esboço desse. Tenta fazer um esboço desse no papel, tá? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem, rapidinho, porque é para testar o que a gente fez. E aí a gente vai preencher esse quadro. Oi? Professora, o quarto era o que mesmo? Ó, eu coloquei coração, primeiro. Segundo, pulmão. Terceiro, bexiga. Quarto, intestino, ou trato digestório, tanto faz, tá? Quinto, a pupila. E o sexto, glândula sudorípara. Ok? Só colocar assim, taquicardia, bradicardia. Contrai, relaxa. Entendeu? Eu quero observar se vocês conseguiram. Ou melhor, eu quero que você observe, que eu vou poder observar daqui agora, tá? Mas eu quero que você observe se o que eu falei aqui, você conseguiu pegar a essência, o que é de mais importante. Tá bom?
Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Em seguida, a gente vai fazer esse quadro comparativo, que é realmente o pulo do gato para isso tudo aqui que a gente estudou hoje. Tá bom, gente? 5 minutinhos só, então. Só pegar uma água. Uma dica, gente, que eu vou dar para vocês também, aonde tem a palavra no quadro simpático e onde tem a palavra parasimpático, para poder, porque esse quadro vai ser fundamental para vocês estudarem como que o sistema nervoso age nos nossos órgãos, tá? Isso aqui, com certeza, é o que eu vou cobrar na prova de vocês, tá bom? Então, uma dica que eu dou para vocês é no local onde está, por exemplo, ali, simpático, do lado dele, abre um parêntese, coloca adrenalina e noradrenalina. A sigla de adrenalina é ADR e a sigla de noradrenalina é NOR. Adrenalina e noradrenalina, embaixo do simpático, tá? E no local onde tem parasimpático, vocês colocam ACH. O que é ACH? Acetilcolina. Então, a gente está falando de uma sinapse colinérgica, nesse caso, tá bom? Então, coloquem aí, porque quando eu falo assim, ação do simpático, é a mesma coisa de eu falar ação da adrenalina ou ação da noradrenalina no órgão. Quando eu falo ação parasimpática, é a mesma coisa de eu estar falando ação colinérgica, ou ação da acetilcolina nos órgãos. Ô, gente, eu sei que muita gente não tem acesso, mas que dó, né? Uma sala tão cheia, tô vendo tão poucas pessoas aqui. Mas vamos lá, também muita gente não tem acesso à internet, né? Então, mas vai ficar gravado lá para vocês. E aí, galera, posso então? Conseguiram fazer? Sim ou não? Sim. No parasimpático eu tive mais dificuldade. No parasimpático, é só você lembrar, o cara tranquilão. Aí você não erra. Tá? Você nunca errar isso, é só você pensar na situação. Uma pessoa bem tranquila, que está ali bem numa situação bem tranquila, uma pessoa que está numa situação de agitação. Você não erra nunca a ação de simpático para simpático nos órgãos. Sabe por quê, gente? A gente vai estudar trato urinário, a gente vai estudar trato digestório, e vocês vão ver essa palavra o tempo inteiro, noradrenalina, acetilcolina, simpático, parasimpático. Então, é impossível você andar daqui para frente se você não conseguir compreender, né, qual é a função de cada neurotransmissor desse nos órgãos, tá bom? Então, eu vou fazer com vocês agora a comparação, tá bom?
Eu vou trazer o quadro para cá de novo, e aí eu vou colocar algumas palavras fáceis para vocês terminarem de completar esse quadro e ficar mais fácil de vocês estudarem, tá certo? Dá para ver aí? Sim? Então, vamos pensar em coração. Vocês colocaram o que de ação simpática no coração? Taquicardia ou bradicardia, que eu colocaria aqui no simpático? O que você acha? Alguém responde para mim. Taquicardia. Exatamente, taquicardia. Então, coloca taquicardia. Taquicardia. Aqui, eu colocaria o quê? Taquipneia ou bradipneia? Pineia, desculpa. Aqui é parasimpático, eu estou aqui pensando em pulmão já, gente, desculpa. No parasimpático, o que eu colocaria no local do coração? Taquicardia. Bradicardia. Então, coloquem aqui bradicardia. Tudo bem? Tranquilo? Então, vimos o que acontece no coração. Se você quiser aprofundar um pouco mais, aqui no coração, você poderia pensar em sistema cardiovascular. Então, eu colocaria aqui no simpático, além de taquicardia, eu colocaria dilatação dos vasos no músculo estriado esquelético e constrição dos vasos na periferia do corpo. Lembra que eu falei que a gente desvia sangue para os músculos? Isso é um efeito do simpático no sistema cardiovascular, porque os vasos têm esse comportamento de dilatar e contrair. Então, eu dilato nos músculos e eu contraio na superfície da pele. Desse jeito, eu desvio mais sangue para onde, de fato, eu preciso, que são os músculos. Ok? Agora, vamos pensar aqui no pulmão. No pulmão. O que eu colocaria aqui no simpático no pulmão? O que você acha? Simpático no pulmão, o que eu colocaria? Taquipneia ou bradipneia? Taquipneia? Taquipneia. Taquipneia porque o pulmão ele está respirando mais rápido. Então, aqui eu coloco taquipneia. Taquipneia. Se uma é taquipneia, no parasimpático é o quê? Bradipneia. Ou seja, o pulmão ele começa a respirar mais devagar. E além disso, no meu simpático, além da taquipneia, o que acontece com os meus brônquios, os meus bronquíolos especificamente? Eu vou fazer broncodilatação ou broncoconstrição? Quem poderia responder? Broncodilatação, eu abro mais os bronquíolos. Broncodilatação. Ó, broncodilatação. Gente, olha como é que isso aqui vocês veem todos os dias na vida de vocês. Eu acho que se você não tem asma, você deve conviver ou já deve ter conhecido algum asmático na vida de vocês, né? Então, assim, quando uma pessoa ela tem a asma, o que acontece? Né? Você já observou que a respiração da pessoa fica mais ou menos assim, ó. Ele tem uma dificuldade do ar em sair do seu pulmão. Então, essas pessoas, elas têm o bronquíolo muito fechado, muito hiperreativo. Então, na hora que o ar tenta passar por aquele cano, por aquele bronquíolo, ele vai encontrar resistência e ele não consegue passar direito. Escuta esse barulho que a gente chama de parece um chiado, né, que a gente chama de sibilo. A gente fala que o paciente está sibilando. É sinal que o bronquíolo está bem fechado. Então, quando a pessoa tem asma, por exemplo, que ela está sibilando, que ela está chiando, né? Qual é a medicação que a gente costuma dar para esse paciente, né? Eu acho que todos vocês já ouviram falar de Berotec, né? Berotec, na verdade, o que é o Berotec? Gente, o Berotec é uma droga adrenérgica. O que é uma droga adrenérgica? É uma droga que imita a ação da adrenalina. Então, eu pergunto para você, o que é a adrenalina, ou seja, o que o simpático
fez com o pulmão da pessoa? Quando cai a adrenalina no bronquíolo, o que acontece com esse bronquíolo? Ele abre, você faz uma broncodilatação. Mas observa que essa substância, por que muita gente tem medo dela? Porque na hora que você faz essa broncodilatação, que você abre o bronquíolo, essa substância ela vai para a corrente sanguínea, vai percorrer o seu corpo e vai parar no seu coração. E a gente viu que quando o coração recebe adrenalina, acontece o que com ele? Ataque cardíaco. Então, muita gente, às vezes, né, fica com receio, e é para ter, né, de tomar determinadas doses do Berotec, porque ele dá muita taquicardia, porque é uma droga adrenérgica, é uma droga que imita a ação do neurotransmissor adrenalina, tá? Então, por isso que a gente fala que o efeito da adrenalina... pode falar. Ele é usado na nebulização, né? Isso, usa na nebulização. Quando você faz a nebulização, você coloca, é comum a pessoa utilizar, né, o soro fisiológico para hidratar, às vezes um mucolítico para poder facilitar a liberação daquele muco, e quando você tem esse sibilo, que é a situação de o paciente está chiando, né, vulgarmente chiando, é porque o bronquíolo está muito fechado. Então, você usa essa droga adrenérgica, você usa um neurotransmissor na forma de medicamento, que é a adrenalina, para que essa adrenalina faça o que com o bronquíolo dele? Abra. Na hora que ele abre, o pulmão ele consegue fazer com que o ar passe com mais facilidade, então você melhora a ventilação desse indivíduo. Só que o efeito colateral é o quê? Taquicardia, porque a gente viu que a adrenalina, a gente viu que o simpático promove taquicardia quando aquilo cai no coração. Tudo bem, gente? Ficou claro? Foi fome. Espero que sim, tá? Então, aqui, broncodilatação, aqui, bradicardia, ok? Agora, vamos pensar na bexiga da pessoa. Quando o simpático está agindo na bexiga, quando você libera noradrenalina na bexiga, o que acontece com essa bexiga? Ela contrai ou ela dilata? Ela dilata. Lembra, você fugindo do ladrão, você precisa dilatar para comportar mais urina. E quando você tem uma ação parasimpática, toda vez que o parasimpático contrai, toda vez que o parasimpático ele age na sua bexiga, ele vai fazer o quê? Ele vai contrair a sua bexiga, tá certo? Agora eu pergunto para você, no intestino. Eu não ouvi, não. Intestino? O intestino. Não ouvi a parte da bexiga aí no simpático. Bexiga, beleza. O simpático, ele vai fazer o quê? O que você colocou? Qual é o efeito dele no simpático? A bexiga. A bexiga, ela vai dilatar. Tudo bem? Toda vez que você precisa guardar urina por algum motivo, aquele neurôniozinho simpático vai lá na sua bexiga e faz ela dilatar para você não precisar ir no banheiro naquele momento. É aquelas situações, eu estava com vontade, mas a vontade passou. Significa que ela dilatou e comportou aquela urina. Ok? Ok. Então, ok? Agora, está na hora de eu fazer xixi. Se está na hora de eu fazer xixi, eu não aciono mais o simpático na bexiga. Eu vou acionar quem para contrair essa bexiga? O parasimpático. Então, quando o parasimpático age na minha bexiga, a bexiga ela faz o quê? Ela contrai. Toda vez que você vai urinar, você só consegue fazer xixi porque aquele neurônio parasimpático liberou acetilcolina na sua bexiga e ela fez o quê? Contraiu para você expulsar a urina. Tudo bem? Então, função simpática na bexiga, dilata. Função parasimpática, professora. Contrai. Oi. O aumento da glicemia também é uma ação do simpático, né? O aumento da glicemia? Isso, é a ação do simpático. Por que você aumenta a glicemia e ativação simpática? Como é que vai ser o gasto energético do indivíduo? Olha, gente, olha como é que tudo faz sentido. Como é que vai ser o gasto energético? Ele tem que fazer o quê? Ele vai ter que ser grande. Você vai gastar muita energia para fugir ou para lutar. Então, uma das coisas que vai acontecer é o quê? Você vai aumentar a disponibilidade de glicose na corrente sanguínea. Então, você vai ter mais o que queimar numa situação dessa. É realmente o seu corpo te preparando para fugir ou para lutar. Tá?
Ok, gente? Tranquilo até aqui? E agora, intestino. O que acontece com o intestino da gente quando você tem ativação simpática? O intestino faz o quê? O intestino, você imagina, você correndo do ladrão. Não posso ir no banheiro agora. Então, o seu peristaltismo, que é aquela onda que empurra o alimento para frente, ela vai reduzir, fica mais lento, porque o objetivo agora é você fugir ou lutar. Então, a resposta seria aqui, reduzir o peristaltismo, na situação simpática. Anotem aí. Simpático reduz ou diminui o peristaltismo. E no parasimpático, qual seria a ação dele? Aumenta o peristaltismo. Você lembra, né? Quando você está relaxado, o cocô sai melhor, por exemplo. Tá? Por quê? Você tem uma melhor ativação parasimpática. Você está mais relaxado, você tem essa ativação parasimpática, o peristaltismo ele aumenta. Tudo bem? Pupila. Pupila. Você está fugindo do ladrão. O que acontece com a pupila da gente? Dilata. Só que vocês não vão utilizar o termo dilata aí. Coloquem o termo midríase. Midríase é aumentar o tamanho da pupila. Então, no simpático, você tem midríase, você dilata a pupila. Já no parasimpático, a pupila... Professora? Pois não. É lidri ou litri? Não, M de Maria, midríase. Ah, tá. Com D, midríase. Tá? Midríase, Ok. exato. Midríase. Já a contração da pupila, nós chamamos de miose. Com M também, viu, Neuza? Miose. Então, a pupila, ela contrai. Viu? Simpático, dilata a pupila. Parasimpático, contrai a pupila. Simpático, midríase. Parasimpático, miose. Beleza? E por último, esse aqui é interessante, gente. A glândula sudorípara da gente. Se eu for colocar ação, o que acontece aqui no simpático? O que acontece com a nossa glândula sudorípara no simpático? Ela vai contrair, porque quando você está fugindo do ladrão, você vai suar muito. Para quê? Para perder calor para o meio ambiente, para não deixar o seu corpo superaquecer. Então, toda vez que você tem ativação simpática, essa glândula, que é a glândula sudorípara, ela contrai para você eliminar aquele excesso de suor. Inclusive, olha que interessante, tem gente que esse neurônio simpático que vai lá para a glândula sudorípara da pessoa, esse neurônio em algumas pessoas, ele é muito hiperativo. Então, a pessoa, ela produz muito mais suor do que deveria. Então, ela tem uma patologia que a gente chama de hiperidrose. Não sei se vocês já ouviram falar. É aquela pessoa que vai pegar na folha de papel e deixa o papel todo molhado. Tem gente que vai andar pela casa, você vê lá a marca do pé direitinho. Por quê? Porque essa glândula simpática, esse neurônio simpático, ele estimula demais essa glândula sudorípara, tá? Então, a pessoa tem essa patologia chamada hiperidrose. Então, quando você tem essa patologia, existem algumas técnicas, né, para você poder reduzir isso aí, uma cirurgia, por exemplo, que a gente chama de simpatectomia. Olha o nome, gente, de simpático. Simpatectomia. Você vai nesse neurônio, tá? E você faz o quê? Você reduz a estimulação, tem gente que utiliza botox no local, tem gente que faz, né, que corta, e depende da técnica, né? Mas normalmente você vai nesse neurônio que vai estar estimulando a glândula e você reduz o trabalho dele para que a glândula sudorípara seja menos ativada. Já no parasimpático, você tem o que a gente chama de... Na verdade, você não tem nada, né? Porque a glândula sudorípara da gente só chega nela estímulo simpático. Não chega estímulo parasimpático. Entendeu? Então, por isso que quando você está mais relaxadão, você não soa. Por quê? Porque você não tem ativo, você não tem estímulo na glândula. Tá certo, gente? Tranquilo? E a mesma coisa... O que a gente coloca no simpático? Hã? O que a gente coloca no simpático? Da glândula? Glândula sudorípara? Aumenta a produção de suor.
Ah, tá. Tá? E no parasimpático, reduz porque você não estimula a glândula. Tudo bem? Já Ok. Já a glândula salivar da gente, né? Quando você, por exemplo, você já observou quando você está muito nervoso, como é que fica a boca da gente? Ela fica seca. Por quê? Porque quando o simpático ele age na nossa glândula salivar, ele reduz a produção de saliva. E quando há uma ativação parasimpática na glândula salivar, a boca ela fica mais fluida, ela fica mais umidificada. Por quê? Porque você tem esse estímulo parasimpático na glândula sudorípara. Ela contrai, desculpa, sudorípara não, na glândula salivar. Parasimpático contrai a glândula salivar e com isso você libera mais saliva. Então, quando você está mais tranquila, a boca ela tende a ficar mais úmida. Quando você está nervosa, por exemplo, a boca ela tende a ficar um pouco mais seca. Inclusive, quando a gente utiliza alguns medicamentos, né, que tem ação, por exemplo, noradrenérgica, né, que a gente está vendo que os medicamentos, eles fazem o quê? Eles fazem o que o seu neurotransmissor faria, né? Droga adrenérgica, a gente viu, por exemplo, o Berotec, que é uma droga adrenérgica, ele imita a ação da adrenalina, tá? Uma medicação que vai reduzir sua frequência cardíaca, ela é uma droga o quê? Colinérgica, ela reduz o trabalho do seu coração, porque ela está imitando a ação da acetilcolina. Então, quando você toma determinados medicamentos, às vezes, como efeito colateral, você tem, às vezes, a boca muito seca, ou a boca muito... Você produz, mas fica cuspindo toda hora. Vai depender de quê? Quem está estimulando essa glândula. O medicamento, às vezes, você está dando para uma coisa, lá no seu coração, lá no seu pulmão, vai agir em um local que não tem nada a ver. Por quê? Porque é efeito colateral, porque naquela região você tem receptor para aquele neurotransmissor, aquela substância que você está utilizando no seu paciente. Tá bom, gente? Bom, gente, foi muito bom ficar com vocês. Vocês têm alguma dúvida? Ou falem agora, ou calem-se, não para sempre, né? Porque daqui um dia a gente volta para ter a parte prática também. Vou estar tentando mostrar isso para vocês, tá? Mas vocês têm alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Vai ter intervalo e a gente vai retornar ou vai? Não, mas deixa eu explicar para vocês. Olha, deixa eu falar como é que é o intervalo, presta atenção. Na verdade, o que acontece com a gente? Nós temos 3 aulas. Só que 2 aulas são teóricas e uma aula ela é prática. Essas aulas que a gente teria que vai ter quando tornarem, tá? Dessa época do corona aí, que eu espero que seja já, pelo amor de Deus, né? Torcer para realmente a gente sair logo dessa, para tudo dar certo. Tá bom, gente? Professora, então, na verdade, nós temos duas aulas de teoria e uma aula da prática. Pode falar. eu estava aqui olhando no AVA, eu acabei de achar o assunto que você passou agora, do simpático e parasimpático. Você achou aí? Achei todinho. Isso, no AVA tem. No AVA tem bastante coisa aí. Inclusive, pode falar. É até mais completo. Isso, porque o que acontece? Normalmente eu gosto de utilizar bastante o desenho para poder explicar tamanho de fibra pré-sináptica, pós-sináptica. Só que assim, o AVA, ele vem para quê? Para poder complementar o que eu não falei, e eu estou aqui para complementar o que o AVA não tem. Então, vocês vão ver que tem algumas informações que eu passei para vocês que vocês não vão achar no AVA. Por isso que o bacana é, terminou a aula, né? Ou melhor, antes de vir para a aula, na verdade, vocês teriam que ir no AVA, dar uma lida no material, saber do que se trata a aula, tá? Porque eu vou complementar o AVA e o AVA vai me complementar, tá bom? E depois a gente vai ter essa parte prática, assim que a gente retornar, para poder fechar o assunto e deixar ele bem redondinho. Ok, turma? Ok. Essa aula prática, professora, é laboratório ou é na sala? Laboratório, tá? Maravilha. Então, quando a gente retornar, a gente vai ter alguns momentos de prática. E aí vocês vão ter no laboratório de anatomia. A gente vai pegar toda aquela parte do sistema nervoso, vou mostrar para vocês, né, em grupos menores, tudo que a gente viu na teoria, tá? Eu vou tentar mostrar naquelas peças anatômicas para a gente conseguir fazer aquelas práticas que a gente não conseguiu fazer ainda, tá bom? Beleza. Mas a gente vai fazer sim. Então, são 2 momentos, 2 horas, 2 horários que a gente tem de teoria, que seria esse tempo que eu fiquei aqui com vocês. E ao retornar, a gente vai ter essa uma aula, né, que está faltando de cada momento que a gente teve essas aulas online,
para que a gente consiga fazer essa parte prática também. Tá bom, galera? Tranquilo? Tá bom. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me acionar no WhatsApp, tá? Os grupos foram criados para isso, tá bom? Com relação à atividade, lá no AVA eu deixei, vocês lembram que tinha um terceiro questionário, que era sobre o sistema nervoso autônomo, vocês só vão fazer, mas não vão me enviar ainda, tá? Vocês vão só fazer, façam esse quadro comparativo com a aula que eu dei hoje, dá para vocês fazerem a atividade que está lá, e quando eu retornar, eu vou estar retirando, vou estar pegando essas atividades de vocês, tá bom? O que era para vocês me entregarem é só até o que vocês me entregaram hoje, no caso dia 30, para eu conseguir fechar essa nota de vocês. No caso, turma? Só quando retornar às aulas normal, presencial. As aulas, Se a gente for prolongar um pouquinho mais, né, porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento aí dos últimos dias, né, dos últimos dias, essa questão da evolução aí dessa epidemia, né? Então, a gente não, por enquanto, está muito incerto. Então, se a gente observar que vai demorar um pouquinho mais, eu vou pedir para que vocês me entreguem essas atividades pelo e-mail que enviei para vocês. Por enquanto, façam, aproveita que está tudo fresquinho e deixa ela guardada aí. Tá bom, galera? E não deixem de acessar o AVA, de fazer as atividades que o AVA propõe também, tá? Aquelas atividades independentes das que eu passei. Beleza, turma? Tranquilo? Beleza. Então tá, ó. Beijo grande para vocês. Tchau, a aula foi ótima. Que bom, obrigada, tchau, meu amor. professora, obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, obrigada, professora. Tchau, gente, abraço. Tchau. Valeu, professora. Valeu.